Olá pessoal, bem-vindos a essa pequena revisão de farmacologia dos anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES. Bom, os AINES, eles são um grupo muito grande de compostos, só que eles são classificados todos como AINES na mesma classe porque eles têm um mecanismo de ação igual. Então, por ter um mecanismo de ação igual, todos eles vão ter efeitos bem semelhantes, porém em intensidades diferentes. Todos eles vão exibir atividade antipirética, analgésica e alguns deles atividade anti-inflamatória também. Praticamente todos são analgésicos antipiréticos, porém o grau de atividade anti-inflamatória varia e alguns deles a gente desconsidera a atividade anti-inflamatória, mas eles continuam agindo em COX. O que é a COX? A COX é uma enzima, ou seja, se ela é uma enzima, ela vai transformar uma substância em outra. Ela é uma enzima que transforma o ácido araquidônico, derivado dos fosfolipídios. O ácido araquidônico é um mediador lipídico que é transformado em prostaglandina. A prostaglandina é um mediador lipídico inflamatório e tem algumas funções também no nosso organismo de controle. Então, inibindo a ciclooxigenase, inibindo a COX, ocorre uma diminuição da formação de prostaglandinas. As prostaglandinas, elas controlam a função renal, elas vão ser responsáveis por manter o fluxo sanguíneo renal. As prostaglandinas têm um efeito vasodilatador, por isso que elas mantêm a quantidade de sangue que chega nos rins. As prostaglandinas, elas também podem agir como inibidores da agregação plaquetária. O endotélio vascular produz prostaglandinas que vão inibir a agregação plaquetária. Porém, existe um derivado das prostaglandinas, que é o tromboxano A2, que também tem uma função diferente, só que ele é produzido nas plaquetas e ele ativa as plaquetas para aumentar a agregação plaquetária. No estômago, a COX é produzida pelas células e tem a função de aumentar a produção de muco e bicarbonato para a proteção das células, para que o ácido do estômago não chegue nessas células, o ácido e a pepsina. Também tem uma função importante na inflamação e no aumento da sensibilidade da dor. Existem diferentes isoformas da COX, diferentes COX, e elas estão presentes em diferentes tecidos também. Nós temos a COX-1. A COX-1, ela está presente no sistema nervoso central, ela está presente também no estômago, nas plaquetas. A COX-2, ela está em maior quantidade na inflamação. Quando tem inflamação, ela é induzida, ela aumenta a sua produção nos locais de inflamação, para produzir mais prostaglandina, que servir como um mediador inflamatório e aumentar a dor, que são características da inflamação. A COX-2 ela também está presente nos vasos sanguíneos. Então, estando presente nos vasos sanguíneos, ela participa do processo de regulação da coagulação sanguínea. Ela diminui a coagulação sanguínea. A COX-3 ela é muito semelhante à COX-1 e ela está presente no sistema nervoso central, regulando também transmissão de dor e febre. Aqui nós podemos ver a cascata do ácido araquidônico. Os fosfolipídios de membrana, eles são transformados pela fosfolipase A2 em ácido araquidônico, e o ácido araquidônico, através da COX, produz algumas prostaglandinas. Claro que várias prostaglandinas diferentes são produzidas, mas isso não nos interessa tanto. O que interessa é a função delas. E os AINES, eles são classificados de acordo com seu potencial de inibição da COX. Alguns inibem mais uma COX do que outra. Por exemplo, o AS em concentrações menores
de 75 a 300 miligramas, é um inibidor seletivo da COX-1, então só vai agir em COX-1. Alguns outros, eles não são seletivos, agem tanto em COX-1 quanto em COX-2. Outros são mais seletivos para COX-2, o meloxicam, mesolida, e outros são altamente seletivos a COX-2. Então, preferencialmente, eles vão agir em COX-2 e menos em COX-1. Temos alguns compostos especiais que são inibidores seletivos da COX-3, o paracetamol e a dipirona. Lembrando que a dipirona, ela tem efeitos adicionais, tem mecanismo de ação adicional além da inibição seletiva da COX-3. Nesse gráfico, nós podemos ver a toxicidade gastrointestinal relacionada ao composto, né? Isso vai depender da meia-vida do composto e também da sua afinidade pela COX-1 no estômago. Nós temos o celecoxib aqui, que tem um aumento de 1,42 vezes de chance de causar toxicidade gastrointestinal, gastrite, úlcera, e assim sucessivamente. O rofecoxib aumenta em 2,12 vezes o risco, ibuprofeno 2,23, diclofenaco 3,61, cetoprofeno aumenta mais, cetorolaco 14,54, mas em média os AINES aumentam em 4 vezes a possibilidade de desenvolvimento de uma úlcera ou de gastrite. Como os AINES vão agir para causar a sua ação analgésica? A sua ação analgésica, ela depende da produção de prostaglandina, da COX. Se a COX está inibida, existe uma menor produção de prostaglandina. A prostaglandina, ela age nos nociceptores, aumentando sua sensibilidade, aumentando a sua permeabilidade ao sódio. Então, os nociceptores, eles ficam mais sensíveis. Estímulos que não seriam nocivos são capazes de ativar o nociceptor e causar dor. Então, diminuindo a prostaglandina, o nociceptor ele não fica tão sensível, não gerando tanta dor assim a estímulos que normalmente não causariam dor. No sistema nervoso central, além de inibição de COX-1, tem inibição de COX-3, que vai diminuir a produção de prostaglandinas e também diminuir a transmissão aferente da dor. As prostaglandinas aumentam essa transmissão. Existe uma modulação da dor ali pelas prostaglandinas, aumentando. Elas também aliviam a cefaleia por diminuir as prostaglandinas, consequentemente diminui o efeito vasodilatador delas, diminuindo a vasodilatação e aliviando a cefaleia. AINES também podem ser associados com opioides para diminuir a dor e diminuir a dose do opioide, que são medicamentos que têm mais efeitos colaterais. Então, diminuindo a dose, consequentemente, diminuem também os efeitos colaterais e, nesse caso, sem prejuízo da analgesia. Então, na ação anti-inflamatória, ocorre um bloqueio da COX e diminuição da produção de prostaglandinas. Aqui, um detalhe adicional é que existe uma outra via do ácido araquidônico, que é para a formação de lipoxigenase. Que é para a formação de leucotrieno pela lipoxigenase. Nesses casos, o leucotrieno ele é um mediador inflamatório também, mas ele está mais envolvido com a asma. Por isso, pelo aumento do leucotrieno, então, todo o ácido araquidônico, ele pode vir para essa via da lipoxigenase, formando leucotrieno. Leucotrieno, como ele é muito importante na asma, os anti-inflamatórios não esteroidais eles devem ser evitados em pacientes asmáticos. Em relação à ação antipirética, ocorre produção de prostaglandinas no hipotálamo, elas chegam no hipotálamo e aumentam a temperatura corporal. O hipotálamo é responsável pela regulação.
Com a diminuição das prostaglandinas, ocorre um retorno da temperatura para a temperatura normal. Não vai ocorrer uma hipotermia, ocorre só uma regulação da temperatura mesmo. Muitos AINES também têm a ação antiagregante plaquetária. Como eu disse anteriormente, as plaquetas, elas quando são ativadas, elas produzem tromboxanos A2. Isso pela ação da COX-1. Os AINES eles têm a função de inibir a COX. No caso do ácido acetilsalicílico, ele inibe de forma irreversível a COX-1 das plaquetas. As plaquetas elas não têm núcleo, então elas não conseguem sintetizar mais COX-1. Então aquela COX-1 está inibida irreversivelmente. Com isso, não ocorre a produção de tromboxanos A2, não ocorrendo a produção de tromboxanos A2, diminuindo a produção de tromboxanos A2, diminui a agregação plaquetária, porque as tromboxanas elas estão totalmente relacionadas com a ativação das plaquetas. Se as plaquetas não se ativam ou se diminui a ativação, ocorre uma diminuição da agregação plaquetária, diminuindo a formação de trombos. Aqui nós podemos ver a seletividade que cada AINE tem pela COX. Alguns são mais seletivos para a COX-1, aqui mais à esquerda, e outros são mais seletivos para COX-2. Então, teoricamente, esses teriam um potencial anti-inflamatório um pouco maior, e dependendo da meia-vida, eles teriam menor chance de causar um efeito gastrointestinal. Isso teoricamente. Mas nós temos as indicações terapêuticas dos AINES. Os AINES eles são indicados principalmente como analgésicos. Então eles são indicados para tratamento de dor associada à inflamação. Então, se não tem dor e não tem nenhum risco à vida, eles não devem ser utilizados. A analgesia, por exemplo, em caso de artrite reumatoide, existem alguns AINES que são mais indicados. Bursite, dor de origem vascular ou muscular, dor odontológica, cefaleia. No caso de dor pós-operatória e metástase de câncer em ossos, que são dores bem mais fortes, eles são utilizados junto com opioides para diminuir a dose dos opioides. Dismenorreias e cólicas eles também podem ser utilizados, e a ação antipirética deles é muito utilizada. A ação anti-inflamatória ela só é utilizada em condições crônicas para diminuir a inflamação ou em condições agudas quando há dor. As inflamações crônicas a gente precisa de anti-inflamatórios, mas nós temos anti-inflamatórios melhores do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, o uso deles está mais relacionado a condições agudas e também que tenham dor. Se não tiver dor, não há tanta necessidade de utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, pois os AINES eles diminuem a inflamação. E nós sabemos que a inflamação, o objetivo final da inflamação é reparação tecidual. Se nós utilizamos os AINES, nós diminuímos a reparação tecidual. Então, se não há dor, mesmo com a inflamação, nós não deveríamos usar os AINES. Também tem a utilização, principalmente do AS, na prevenção de infarto agudo do miocárdio, trombose e AVC isquêmico, doença cerebrovascular ou acidente vascular cerebral isquêmico, que é pela formação de trombos da agregação plaquetária. Os principais efeitos colaterais dos AINES são os efeitos gastrointestinais, favorecimento de gastrite, de úlcera. Esses são os principais efeitos, os mais presentes com a utilização dos AINES. Existem outros efeitos também que são menos comuns,
efeitos na gestação. Os fetos eles têm uma estrutura chamada canal arterial que diminui a circulação sanguínea dos pulmões, já que eles não utilizam os pulmões nesse sentido de troca gasosa. Então o sangue passa direto pelas câmaras do coração, através do canal arterial. Os AINES promovem esse fechamento do canal arterial e também diminui a produção de prostaglandinas no útero, consequentemente diminuindo as contrações uterinas. Os efeitos renais, como eles diminuem o fluxo sanguíneo para os rins, eles causam uma diminuição da vasodilatação, eles diminuem o calibre da artéria renal. Ocorre, então, uma diminuição da chegada de sangue nos rins. Essa diminuição de sangue leva a uma diminuição de oxigênio, de nutrientes e adaptações das células renais. Essas adaptações, se forem reversíveis, mesmo sendo reversíveis, elas podem levar a uma insuficiência renal aguda. Se esse uso continua, se esse uso é contínuo, existe então a probabilidade dessa insuficiência renal aguda se transformar em insuficiência renal crônica. Ocorre também uma diminuição da produção de urina, da eliminação de sódio e de água e tendência à elevação da pressão. Efeito anticoagulante por diminuir a agregação plaquetária, náusea, vômito e alguns deles levam a reações alérgicas. Chegamos ao final da nossa revisão. Obrigado por assistirem essa aula e boa prova!